E amanhã, às 9 horas, que vamos ter aula. Então, venham todos. Tá? Então, obrigada. ただいま紹介いただきました日本より来ました久我少年と申します。よろしくお願いします。 Bom, eu sou o Kuga Shounen, que foi apresentado agora por Ishin Sensei, que veio do Japão. Bom, boa tarde para todos. Boa tarde. 今日はまずはじめに護衛歌の中の大本山永平寺に開かれた道元禅師様の歌座禅の護衛歌をはじめにお唱えいたします。 Vamos recitar então primeiro, quer dizer, o Goeika, quer dizer, que é um conjunto assim, de poemas do mestre Dogen, fundador do Eiheiji. 皆様どうぞお会場におしてください。どうぞお守りください。この座禅の護衛歌の歌詞は道元禅師様がお作りになったものです。 Esses poemas sobre o Zazen Goeika foram escritos pelo mestre Dogen. 濁りなき心の水に住む月は Ou seja, uma lua, quer dizer, que habita, quer dizer, uma água sem, como é que se diz, impurezas. このことは私たちの日頃の欲、煩悩、むさぼりというものが私たち自身には備わってきているんだということがまず一つ。 Isso significa, em primeiro lugar, que todas, quer dizer, as paixões da ignorância, do ódio, da cobiça estão presentes, quer dizer, na nossa mente, quer dizer, são simbolizadas nesse poema. Esse é o primeiro aspecto. その住む月というのは座禅によって修行によってその欲、煩悩、むさぼりというものが一つ一つ素直な姿として見えてくることを意味するわけですね。 Agora, esse reflexo da lua na água, ele significa, por exemplo, que precisamente as nossas paixões, a ignorância, o ódio, a cobiça, nós podemos vê-las com clareza, elas podem ser espelhadas de uma forma serena, tranquila, através dessa metáfora. 波も砕けて光とぞなる。波も砕けて
Ou seja, quando as ondas, quer dizer, elas se desfazem, elas aparecem como a luz. そのことは住む月が輝きは輝くほどその欲煩悩むさぼりというものが全て打ち消される姿になる。 Isso é uma metáfora, quer dizer, do desaparecimento, da extinção dessas paixões. ですから座禅による修行は大変大切な修行なんですよ。 Em função disso, quer dizer, a prática do zazen, quer dizer, o cultivo através do zazen é um cultivo extremamente importante. 皆様方は苦しんだり悩んだりすることがありますか？ Todos vocês, quer dizer, acontece que vocês sofrerem ou terem problemas, sofrimentos duros? ありますね。 Parece que tem. なんでそれは自分の思い通りにならないからでしょ。 Bom, mas por que razão? Bom, não será porque as coisas não ocorrem do jeito, não acontecem do jeito que a gente quer? そうですね。それがもう私たちの一つの欲なんですよ。 Bom, esse é uma das nossas paixões ou desejos. 周りのことを考える前にまず自分のことしか考えないでしょ。 Ou seja, nós temos a tendência, quer dizer, em vez de pensar em a questão das pessoas em volta, nós pensarmos só em nós mesmos. ですね。はい。で、そうなってきたときに、じゃあ自分たちの姿の修行の方法として、今日はその修行の方法をお話をさせていただきます。 Bom, é em função disso. Eu pretendo falar hoje um pouco a respeito do método do cultivo. Então vocês procurem se referendar esse texto, que ele vai tratar os outros membros do caminho óptimo. ありますか？ Todo mundo está com o texto em mãos? Hassho道の教えとして、まず最初に正見、正しく物事を見ること。 Bom, o aspecto inicial, quer dizer, do nobre caminho óptimo, ele implica na visão correta, ou seja, em ver as coisas, os eventos corretamente. よくわかりますよね。 Vocês entendem bem isso? しかし普段の私たちの見方は自分にプラスになること、自分に得になることというような見方が非常に多いはずです。 Bom, parece que vocês podem entender isso, mas de um modo geral, o que acontece, nós temos tendência a ver as coisas em função daquilo que é positivo para nós, aquilo que traz lucro, benefício para nós, ou se não será verdade. それは自分自身じゃなくて自分の物事を見るときに自分をちょうど中心に立って見れる、それが一つのお釈迦様の教えなんですよ。 Ou seja, existe um aspecto importante do ensinamento do Buda Sakyamuni, quer dizer, que não olhar as coisas centrado em si mesmo, ser capaz de se ver com clareza nesse ponto. 次に小主義、正しい物事を正しく物事を考えること、正しく物事を考えること。 Segundo aspecto seria o pensamento correto, a reflexão correta, ou seja, aprender a pensar as coisas corretamente. 物事を考える場合にもやはり自分の得になることを中心として考えているのが日頃の私たちの姿でしょう。 Bom, isso significa, de um modo geral, quer dizer, a nossa forma de ser, quer dizer, no dia a dia, no cotidiano, é pensar as coisas em função do nosso benefício próprio, ou seja, centrado em nós mesmos. 違いますか？ Será que é diferente? で、そこをやっぱり中心としてまっすぐ見て、ね、正直中心から見て物事を考えるようにするという一つのこれが教えなんですよ。はい、お願いします。 Ou seja, esse é um ensinamento que nós precisamos aprender a olhar as coisas centrados, de forma centrada, olhar as coisas com clareza.
3番目、正語、正しい言葉を語ること。 Terceiro, quer dizer, a palavra correta. Ou seja, usar, empregar as palavras corretas, falar de uma maneira correta. 皆様は今までの日常の生活の中で、あ、しまった、これは言い過ぎたとか、これは相手にとって言う言葉ではなかったというようなことはありませんでしたか？ Nunca aconteceu com vocês, em algum episódio da vida cotidiana, vocês terem a sensação que vocês falaram mais do que vocês deveriam falar? Possivelmente vocês podem ter machucado, exagerado, ao exagerar as expressões, a forma que vocês se referiram a alguma outra pessoa? あるでしょう。 Possivelmente sim. 私たくさんあります。私はたくさんあります。 Bom, o sensei está dizendo que ele já fez isso muitas vezes. Isso acontece muitas vezes. あります。でもね、そういうしまった、悪いことをしたな、悪い言葉だったなと、まず思うことが大事ですよね。 Mas o mais importante é você pensar, é refletir, é sentir, é ter a percepção que realmente você falou incorretamente. Você exagerou, você foi além dos limites. その分かることが大事ですね。Ou seja, compreender isso é muito importante. じゃあ次に第4番ね、称号、正しい行いをすること。 Quarto membro, quer dizer, seria a ação, a atividade correta. Ou seja, agir de uma forma correta. ここに来た座禅会の皆さんね、正しい行いをしなくてはならないという方々ばっかりだと思います。しかしよくよく考えてみてください。今日はこのくらいでいいかな、今日は触ろうかな、今日は楽をしようかなというふうに思ったことありませんか？ Bom, na verdade, todos vocês que estão reunidos aqui são praticantes sérios, são pessoas assim bastante dedicadas, mas não terá acontecido com algum de vocês pensar assim, oh, hoje eu vou ficar um pouco preguiçoso, vou deixar de fazer as coisas, eu vou abandonar, quem sabe, vou abandonar essa prática de alguma maneira. 私たくさんあります。 Isso também acontece muito comigo. で、ね、その正しい行いをすること、正しくない行いをすることが多いことを気づくことが大事ね。Ou seja, o aspecto mais importante, quer dizer, desse tópico, quer dizer, da ação correta, é perceber com clareza que nós geralmente fazemos coisas incorretas. Nossa forma comum de ser é agir de forma incorreta. 正しい行いというのは、相手のことを思いやる行いがやっぱり正しい行いに近いものがあると思います。 A respeito, quer dizer, da ação correta, parece, né, que uma ação, quer dizer, que leva em consideração o outro, que mostra consideração pelos outros, pelo menos é uma ação próxima de correta, uma forma de se aproximar de uma ação correta. なかなかできないですよ。 Bom, geralmente a gente não consegue fazer isso. 次いきますね。5、称名、正しい生活を営むこと。 Bom, quinto membro seria a vida correta. Ou seja, quer dizer, desempenhar a sua vida de uma maneira correta, viver de uma maneira correta. みんな正しい生活を営むことは心には思ってるはずです。でも、よくよく自分の姿を見つめると、決して正しくない生活を送っている人がたくさんいますよね。Bom, todos nós, ao que parece, nós partimos do pressuposto que nós queremos viver uma vida correta, mas se nós olharmos com atenção, pelo menos devem existir muitas pessoas que não conseguem viver assim, ou que não vivem assim. 私も反省していつも頑張ってます。 Eu sempre faço a autorreflexão, autocrítica e tento me esforçar. 頑張ってます、私もね。 Estou me esforçando. 次にね、6番、精進、努力すること。 O sexto é o esforço correto, ou seja, significa esforçar-se. 皆様方はなんか日々に努力していることがありますか？ Acontece de vocês se esforçarem na vida cotidiana?
吉さん何？Se esforça bastante. 何努力してるかわかんないとダメでしょう。どうぞ、ジュシーさん。すいません。よく努力してる。何の努力してるのQue esforço você tem feito? Zazen. A gente, pelo menos a gente acha que está se esforçando da maneira correta, né? Talvez não seja a melhor maneira, mas a gente faz esforço. Né? 我々はこの正しいやっぱり努力はしてるつもりですけど、それは確かめてるかどうか疑わしいです。疑わしいね。思うことが大事。これが正しいか正しくないか、自分の生活が正しいか正しくないか思うことが大事。Bom, o que importa, né? O mais importante é pensar seriamente se o que nós estamos fazendo é correto ou não. Se o nosso esforço é correto ou não. だから今の通りでいいんですよね。Bom, é bom agir assim, do jeito que vocês. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes me esforço, às vezes completamente relaxo e não me esforço. ある時に努力したり、ある時に努力しなくなったり、いつも行ったり来たりする曖昧だと。ああ、みんな一緒。みんな一緒。私も一緒。Todos são assim. Eu também sou. やめない。やっぱり努力していくよ。それが大事。言ってきてくだ Ou さい。 seja, como todos nós somos assim, o que importa é continuar se esforçando. 一緒。私もやってるから。私もやってるから、あなたも頑張ってね、きちんとね。どうぞどうぞ。 Eu creio que, na medida do possível, nós sempre procuramos nos esforçar. Mas, propriamente, sempre erramos, acertamos um pouco. Mas o que importa é, cotidianamente, tentar avaliar o que nós fazemos para melhorar. Ou seja, cara, de bom lugar, 可能な限り努力はしてるけど、それは足りるかどうかは別だと。でも自分でしてる努力してる意思があるわけね。 Pelo menos ele quer saber se você pelo menos tem vontade de se esforçar. それでいいです。それでそのまま頑張ってくださいね。Bom, continue esforçando-se dessa maneira. でもそれがやっぱ努力だと思います。努力ですね。Mesmo assim, isso também é um esforço. じゃあどうぞお願い。Acho que me esforço menos do que eu gostaria. Mas até chegar, 自分が期待するほど努力したい。自分の期待するほどの努力ね。そうか、自分の期待するほど努力ね。で、今度じゃあ自分の期待するために努力してくださいって言ってみてください。 Então, esforce-se de acordo com a sua expectativa. Eu tento responder a sua expectativa. ね、大事ですね。でも自分そういうこと。 自分で思えることが大事ね。自分の努力をしたいんだけれども、そこのまでの自分の思いまでは行ってない。ということは、努力しているのは自分で分かっているわけですよ。素晴らしいことですね。Ou seja, se você sabe que você está se esforçando, mas não tanto quanto você acha que seria necessário, isso significa que você está pensando, você está se esforçando por pensar nessa questão. Então, é muito bom isso. Eu, parecido com o que o Afonso disse, e acho que às vezes eu me esforço demais e às vezes de menos. Então, acho que é meio isso. 彼女の自己評価として、ある時に努力しすぎる。ある時に努力をほとんど放棄してしまう。そういつも行ったり来たりするアンバランスのまま。それを気づくことが修行よ。それでいいのよ。どうぞ。Ou seja, o
cultivo é perceber isso. É perceber essa sua condição, que você ou se esforça demais ou para de se esforçar. 私も先生も時々サボってます。Tuga Sensei também, eu. De vez em quando nós também paramos de nos esforçar, tiramos uma folguinha. それが大事なんだよね。そうやって一生懸命やってることが自分で分かってるけど、それが長続きしない。でもそういうまた長続きしなくなったら、また新たにまた何かを求めて、努力始める。それがその繰り返しだと思いますね。それが修行です。 Ou seja, a prática, né, consiste precisamente nesse processo. Que você se esforça para praticar muito, de repente percebe que já não está mais praticando, não está mais se esforçando. É procurar ficar atento para isso, no sentido de renovar os seus esforços. Isso é no que consiste a prática. できない自分がいるから修行するんです。できない自分がいるから座禅するんです。 Ou seja, nós nos esforçamos ou praticamos o zazen precisamente porque nós não podemos. Quer dizer, se nós já tivéssemos podendo fazer essas coisas todas, não precisava de esforço, nem de zazen, nem de nada. はい。どうぞ。 Bem, meu esforço realmente é tentar estar mais consciente, mais presente no que eu estou fazendo. Muitas vezes ajo no automático, de uma forma não consciente, né? Então, o meu esforço realmente é estar presente, participando mesmo. É isso aí. つまり彼女が言ってるのは、自分は平常の生活の中で行動したりや物や非常に機械的なところ、それを自分があんまりね、やっぱそこにいないままに機械的に物をやって繰り返しているので、それで、ね、自分の今の努力がそれもうさほど機械的なものをしないで、もう少し意識的に自覚的に行うということは現在の努力。 どういうお仕事されてるんですか？ Qual é o trabalho que você faz? Qual é o seu trabalho? Bem, trabalho, eu não... O que eu faço é tai chi, que eu procuro fazer de uma forma que também é uma meditação, um centramento, né? Para mim, ao menos o tai chi. E o estudo, estou estudando inglês e japonês. E a outra atividade que tenho, assim, é a minha prática aqui no Zen, que eu procuro estar mais presente, fazer as atividades, participar sempre, né? A meditação que eu faço sempre, todos os dias de manhã, começo o dia com a meditação e a recitação dos sutras, né? 6 horas da manhã, começo a meditação e depois faço a prática da recitação. Então, a minha atividade, depois o resto do dia eu passo para atividades de casa, assim, quer dizer, trabalho em sentido, assim, de uma atividade, de um emprego, de uma atividade... Você se aposentou, senhor? Exato. Então, isso é que eu estava querendo dizer, não dá para entender. Sim, não, é que eu queria dizer que eu não estou fazendo um trabalho, um emprego, um trabalho efetivo. A minha atividade, então, por isso que eu coloquei qual é a minha atividade diária, sabe? Por isso que eu disse... Agora está claro. Tá? Eu devia ter que colocar. Mas é que eu ia concluir, não é que essa questão não é... Então, a minha atividade é essa, no dia a dia. つまり彼女がもうすでに定年退職になっているので、それで日常生活ということは、まず第一に彼女が太極拳の練習をしていることが一つ、第二は英語と日本語の勉強を少しずつしていること、第三は、この座禅の修行で、つまり毎朝起きたときに読経したり座禅したりすること、そしてこっちの自炊禅道でずっと修行し続けていること、それ以外のことがもしあれば、だいたい家庭の業務とか、そういう単純なことしかしていないという。
もそうやってできることが幸せと思わないんですか？ Você não pensa que é uma felicidade poder fazer isso? Realmente. Realmente. やってることが大事、それをやってることが素晴らしいことですよ。O que importa é o fato que você está fazendo, uma coisa maravilhosa, você está podendo fazer essas coisas todas. Realmente, é uma それが努力するこ gratidão. とです。 Isso que significa se esforçar. 続けてね。続けてね。 Você se esforça no sentido de manter longamente esse esforço. Continuar esse 大 esforço. 事なこと、素晴らしいですよ。今来ていいから大丈夫かな。何か努力してることありますか？聞いてみてください。 Você está se esforçando? Ah, essa é a pergunta. Eu percebi que todos estão falando sobre esforço, não sabia exatamente a pergunta. Eu acho que no meu caso eu me cobro muito além do meu esforço. A cobrança é muito maior do que o meu esforço em si. Se eu me esforço um pouco, eu consigo cumprir minhas atividades, mas eu mais me cobro do que me esforço. つまり彼女は努力してはいるけど、自分がつまり私が努力しなければならないという強い意識の方が強いという。つまりね、実際の努力よりも私が努力しなければならない自分自身を責めるこの姿勢の方がやっぱり強いみたい。でもそれが分かってるだけ努力してるんじゃないの？ Só pelo fato de você estar compreendendo isso não significa que você está se esforçando. それ分からなかったら努力できないからって。 Ou seja, se não compreender isso, você não pode se esforçar. Não vai conseguir se esforçar. Eu tenho um caminho ainda para compreender isso. 分かるようにまだ長い道があるみたいと。そう、それ、私もそう。Eu também. 努力してる。大事なことですね、努力することはね。どうぞ。 Sim, você está se esforçando. Bom, eu preciso me esforçar para ter esforço. É isso. Cara, eu estou procurando manter isso, mas é isso. Isso. Esforço, legal. esforço. 努力するために努力しなければならないという。ああ、な努るほど力のためのね。努力ための努力ね。でもその笑ってるとしてないような気がしますけどって。 Do jeito que você está rindo, parece que não é bem assim. 努力することは早く見つけてください。 Procure um jeito qualquer de se esforçar. はい。じゃあ次にね、少年釈尊の教えを正しく記憶して忘れないことお願いします。 Bom, aí talvez seja, possa ser traduzido como memória correta, seria, quer dizer, aprender o ensinamento do Buda Sakyamuni de uma forma que não o esqueça. Aprender sem esquecer as bases do ensinamento do Buda Sakyamuni. で、ここで、国際布教師の越谷さんからその釈尊の教えを一言言ってもらいましょうか。どうぞ。 Vamos solicitar como é que se diz, ao missionário internacional Kushika Sensei 越谷先生。 para falar alguma coisa sobre o ensinamento do Buda Sakyamuni. お願いします。他を自するとは自を自するなり、自を自するとは他を自することだ。よろしいですか？もっと分かかりやすい。人を思いやるということは自分を思いやることにつながるし、自分を思いやることは人を思いやることとなるんですよ。 Ou seja, pensar, ter consideração pelos outros significa pensar, ter consideração por si. Pensar a respeito de si, ter consideração por si mesmo, isso também está ligado a ter consideração, pensar as questões dos outros. É como o Kushika Sensei resume. Ensinamento de budismo. Nossa, 素晴らしい先生ですね、越谷先生ね。皆様はですね、お釈迦様はインドの釈迦族の王子としてお生まれになったのはご存知ですね。
Vocês todos sabem, né, por exemplo, que o Buda Sakyamuni, quer dizer, ele nasceu em uma família real da Índia. ね、そしてお釈迦様の出家は生老病死、ね、生きていく苦しみ、ね、老いていく苦しみ、ね、生まれる苦しみ、死の苦しみがあるのもご存知ですね。 Vocês também devem saber que o ensinamento do Buda se refere aos 4 sofrimentos, quer dizer, do nascimento, da velhice, da doença e da morte. で、お釈迦様のお悟りで一番大事なのは、その苦しみ、悩みから人々を救うという教えが一番尊い教えなんですね。 Ou seja, o ensinamento assim, mais venerável, mais respeitável do Buda Sakyamuni, ele consiste basicamente, quer dizer, em libertar as pessoas do sofrimento. あなたの苦しみが私の苦しみであり、あなたの喜びが私の喜びであるというような思いが少しでもできるように努めていくのが私たちの一つの修行ではないでしょうか。 Ou seja, quer dizer, sentir, quer dizer, o sofrimento do outro como sendo o seu próprio sofrimento, a alegria do outro como sendo a nossa própria alegria, não será essa, quer dizer, uma forma fundamental, quer dizer, da prática, do cultivo. 皆様方は、例えば苦しい人がいたときにその方に声をかけたことありますか？ Então, vocês já dirigiram a palavra, quer dizer, alguma pessoa, quer dizer, uma condição de sofrimento? ありますか？ Já ou não? ある。その時にいや大丈夫です断られたらどう思いますか？ Bom, se de repente, quer dizer, a pessoa recusar, dizendo assim, não, tudo bem, o que vocês fazem? さあ、石井さんどうやって大丈夫ですって言われた。 Eu verifico se é mesmo e se a pessoa ainda insiste, eu respeito. 私はそういう状態かどうかとまず確認して、もし確認した上でもその人を断り続けると、私はその人の意思を尊重します。ああ、大事なことだね。私はそう思わない。わざわざ声かけてやったのになんていう断り方するんだと私は思う。Eu não penso dessa maneira. Quer dizer, geralmente, quer dizer, eu fico zangado. Eu estava com uma disposição tão boa de ajudar essa pessoa, que recusou de uma forma tão rude. 本当はそうでしょう。 Na verdade, é assim. だからそれ一つとってもなかなか私たちはお釈迦様の教えに近づくことはなかなかできないんですよ。 Mesmo sendo assim, quer dizer, é muito difícil para a gente se aproximar do ensinamento do Buda Sakyamuni. その時にね、心は乱さず、この人はまだ大丈夫なんだなと思えるようになるのがお釈迦様の教えなんです。 O ensinamento do Buda Sakyamuni significa, quer dizer, que em momentos assim, nós não deixamos a nossa mente, o nosso coração se perturbar. E para entendermos como é que a situação em que essa pessoa realmente está. 相手の姿を素直に受け取られる、それが大事なことです。 Ou seja, é uma coisa importante acolher com humildade, quer dizer, a situação, a condição do outro. なかなかできないんですよ。 Geralmente nós não podemos fazer nada disso. だから座禅するんですよ。 Precisamente por isso que nós praticamos o zazen. ね。で、最後ですね。症状、正しい精神統一を行うこと。正しい精神統一をお願いします。 Ou seja, o último fator seria a concentração correta, a absorção correta. Seria você manter a mente no estado de concentração correta. A mente direcionada de maneira correta. じゃあ一つ聞きます。座禅することによって自分が偉くなるかなと思う人。 Bom, ele quer perguntar se existe algum de vocês que acha que vai se tornar uma pessoa muito extraordinária, muito fora do comum fazendo zazen. ない？ない？素晴らしいですね。 Muito bom, maravilhoso. 重心ちょっとあるね。でも正直これを分かることが大事。分かることが大事。ちょっとあるね。 Parece que o Justin, quer dizer, pensa um pouco isso. Mas o importante é compreender isso, compreender essa situação.
でそのうち長くするとなくなるから座禅す Sim, ou seja, se você continuar praticando o zazen por muito tempo, isso desaparece. Certo. 素晴らしい答えだ今日は。じゃあね、一心さんからね、座禅して自分がどういう気持ちになるか言ってみてください。自分。 Queria que você dissesse, né? Como é que você se sente fazendo zazen? Depende. Se as costas estão doendo, estou com problemas. Mas geralmente é de aquietar e deixar as coisas como estão. つまりね、場面によってその心の後ろ、この体の後ろが背中がとっても痛くなることがあって、その時にやっぱり偉いんですけど、大半の場合が心を静めて物事をそのままに引き受けるように転じる。私、永平寺で座禅した時、修行行った時ね、最初に思ったことは足が痛い、腹が減る。 Bom, quando eu comecei a praticar o zazen no Eiheiji, as primeiras coisas que eu comecei a pensar é que as minhas pernas estão doendo, com fome. ところが、ね、一日一日座禅することによって、永平寺の谷川の音、谷川のせせらぎ、小鳥の声、風の音が聞こえるようになってきました。 Mas com a continuidade da prática do zazen, eu comecei, por exemplo, a ouvir o ruído do rio próximo ao Eiheiji. Comecei a ouvir, por exemplo, o cantar dos pássaros. その時に私を教えてくれたティーチャー先生が自分がいつお山修行を終えて帰ればいいですかって尋ねたら、その先生が私にですね、自分で座禅できるようになったら帰っていいぞって言った。 Bom, então uma vez ele perguntou a um mestre orientador dele na época, né? Até que ponto seria importante ele continuar fazendo o zazen? Até que ponto seria importante ele continuar praticando na montanha, em cima da montanha? A resposta do mestre foi: até o momento em que você puder praticar o zazen sozinho, você puder descer da montanha e praticar sozinho. 多分答えは死ぬまででしょうね。 Possivelmente, o verdadeiro sentido da resposta, você tem que continuar fazendo zazen até a morte. 座禅するたびに今でもいろんな雑念がいろんなもののことが浮かんできます。 Ou seja, em função, quer dizer, da prática do zazen, ocorre, quer dizer, dispersão mental, quer dizer, uma série de problemas. 少しでもその雑念がないように私もずっと続けて座禅しますから、皆様方もやってくださいね。 Bom, como eu estou disposto a continuar praticando o zazen até isso tudo desaparecer, então vocês todos se esforcem. じゃあもう一人ずつ聞きましょうかね。ジョーシンさん、ジョーシン、座禅して何を思う？ O que você pensa quando faz o zazen? Bom, 偉くなることか。 Você pensa em se tornar uma pessoa muito importante? eu penso em me ficar de alguma maneira inteiro, uno com o universo, mesmo me desaparecer um pouco. É como fundir meu ego com o todo, né? Desaparecer. つまり彼の気持ちが宇宙や自然と統一になって一つになって自分が消えるということが思いじゃないか。それは多分信心脱落の教師かな。 Pois, você estava pensando nisso como sendo que a queda da mente do corpo, ao que o mestre Dogen se refere, o derrubamento, a queda da mente do corpo. Sim, isso. Cessar essa mente, né? E diluir com o todo. Não sei o que, não sei o que. 大体そういうことです。そういうことだ、まだね。
なかなか私もそこまでいかないから頑張りましょう。Como eu também ainda não cheguei nesse ponto, vamos nos esforçar. 座禅して何を思いますか？ Eu procuro não ter um objetivo final, uma intenção de ganho com o zazen. Mas nem por isso esquecer o ganho que se tem com o zazen. Desde que eu comecei as práticas, né? Vejo que muitas coisas mudam, a maneira de ver as coisas muda. Mas na prática do dia a dia não estabelecer um limite, quero meditar até tal ponto, quero alcançar tal coisa. Simplesmente sentar. 彼は自分で最終的な目標を立てないで座禅を行っているけど、どちらかというと座禅を始まってから自分にはいろいろな大切な変化がいくつか起きていると。すごいことに気づいてますね。 Bom, você está percebendo uma coisa muito importante. それを気づかずに日常を探している人がほとんどですよ。それを気づかずに。 Bom, praticamente a maior parte das pessoas, né, procuram se esforçar sem perceber esse tipo de coisa. 自分がどういう姿か少しは分かりますか？ Você conseguiu se perceber um pouco que seja sobre como é que você é? Um pouco. いていて。それそれは一つずつ重ねていくわけ。重ねていくわけ。そうすると座禅のありがたさがまた尊いものが分かって。 Bom, se você der continuidade, quer dizer, aprofundar esse processo, você vai poder perceber a dignidade do zazen. どうぞ。座禅をして。 O que você pensa, como é que você se sente praticando o zazen? Meditação. Como é a segunda vez assim que eu venho há um tempo budista, eu acho que eu procuro não pensar, eu acho que eu procuro mais experienciar a mim mesmo do que refletir. É uma experiência de comunhão assim com a minha própria pessoa, eu acho que é isso. つまり自分が経験がまだ浅いのは、つまり座禅とか瞑想を行ったのは今日は第2回目であって、そういうテーマで自分が座禅を行うときに何かを思うということよりも、自分自身を経験したりとか自分自身を感じたりすることを大切にしているという。ここに来て座っていること自体がもう欲しい松本大師だ。 Bom, ao que parece, só o fato, quer dizer, de você estar aqui sentado no zazen já significa o suscitar da mente da iluminação. あとは続けることだ。 Depois o que importa é continuar. どうぞ。 Eu também sou um praticante iniciante, mas tenho visto alguns efeitos maravilhosos na minha vida depois que eu comecei a praticar. Praticamente não aqui, que é a primeira vez, mas pratico sozinho já como praticar como autodidata, mas já obtive bastante melhoras no comportamento e pretendo prosseguir. つまり自分が初心者で、自分がこの自分で座禅を多少行ったことがあるけど、このお寺に来て、つまり指導を受けて、ね、やったのは、ね、やっぱり今日は大体初めてですけど、自分の経験は初心者の経験であるにもかかわらず、その経験の中で素晴らしい変化がすでに起きたと感じている。なるほど。そういう変化が起きたということを気づいているんだったら、あとは座禅やっぱ続けることですよ。 Ou seja, se você percebe essas mudanças, então o importante é continuar fazendo zazen. Eu sou iniciante também, né? Na prática, né? Com o sensei. E o que eu não consigo só sentar, não pensar, porque eu não entendo quem sou eu. E eu sento querendo entender o que é isso. Quem é que sou eu? É isso. 彼も、我
初心者だと言ってるので、自分がね、この座禅に座った時に、つまり思いや考えやめたり捨てたりすることはなかなかできないのは、自分自身は誰だと全く知らないので、それでそういう思いがどうしても出てくると否定できないという。初心者の座禅者が多いですけどね、永平寺の館長を務めた宮崎禅師107歳まで、あの禅師様は一寸座れば一寸の仏って言ってます。ですから座ることがものすごく大事な教えなんですということを宮崎禅師さんは言ってますから、続けてくださいねとお願いしてください。Resposta. Miyazaki Zenji, quer dizer, foi um superior do Eihei, faleceu com 107 anos de idade. Ele dizia, né, que um instante de zazen é um instante de Buda. Então, continue praticando. Continue a cada instante. Hoje é a primeira vez que eu pratico zazen. Mas eu gosto, assim, acho que gostaria de. Sinto que fez bem, assim, tá sendo gostoso. 彼女が今日が初めての座禅体験で、これまでにやったことないので、彼女が言えることは、つまりとっても気持ちが良かったという。ありがとうございます。一緒に座禅の指導者いますから頑張ってくださいね。Como existe uma instrutora do zazen aqui, que é o Shinsan, esforça-se. Continue se esforçando. Eu fico vagando entre 1000 pensamentos e tentando voltar para a respiração e pensamento e respiração, e muitos pensamentos, um tempo maior de foco na respiração, é mais ou menos isso, essa dinâmica, assim, mas um esforço constante, assim, de não me apegar aos pensamentos e voltar o foco para a respiração. 彼女が座禅を行うときに雑念とか思いがすごく多くて激しい。その時にね、彼女主足感に戻って息を吐いたり出たりすることを意識して、それで場合によってこの雑念を克服することもあるけど、いつも行ったり来たり難しいという。私もtambémします。まずね、私たちは雑念があるということを知ることが大事。Ou seja, o início, o mais importante é saber que nós temos esses pensamentos, que essa dispersão sempre ocorre com força. 雑念というのはさっき最初に言った欲、煩悩、むさぼりが私たちはあるということですよね。Ou seja, que ocorram todos esses pensamentos, toda essa dispersão durante o zazen, quer dizer, é uma coisa que indica, quer dizer, que existe em nós a ignorância, o ódio, a cobiça. で、その先がやはり自分の思い通りにならないということ。E a coisa mais importante é perceber, né, que não tem como você controlar isso através da sua vontade. そのことはやっぱり相手が変化するということを何かまだまだ認められることができないんでしょうね。Ou seja, quer dizer, é uma situação que até a outra pessoa mudar, se transformar, nós não conseguimos reconhecer. Nos esforcemos. Bem, eu faço meditação uns 40 minutos e nesses 40 minutos procuro não ficar apegado a meus pensamentos, não é? Mas posso. E a meditação ali, isso procuro também fazer em cada um, quando me lembro, né? Tenho consciência de cada momento esteja fazendo o que estiver fazendo e também não me apegar ao pensamento, estar presente naquilo que eu estou fazendo, seja no tai chi, seja cozinhando, seja fazendo qualquer outra atividade. Isso quando eu não me deixo envolver pelos meus pensamentos, né? Então procuro manter o foco. A mesma coisa que eu faço, tento fazer
meditação e no decorrer do dia. Sim. つまり彼女が座禅を組んでいる時にも、そして日常生活のさまざまな状況の中にも、自分が自分の考えを思いに執着しないように努力し続けている。それはできる場合もあるし、できない場合もあるし、つまりある時座禅を組む時に思いが行ったり来たりする自分はそんなに激しく執着しない。太極拳を行う時、日常のいろいろな業務を行う時、そういう場合もあるけど、だけど逆の場合もある。つまり自分の思い考えに激しく執着してどうにもならない時期もあります。そのことが分かるからやっぱ座禅しているんでしょうね。Bom, você continua praticando zazen porque você sabe disso, compreende isso. だからあとは角度を変えてみたり、角度を変えて考えたりすることも心の柔軟性を持つことになるんですよ。Bom, depois disso, o mais importante, né, é mudar, quer dizer, a perspectiva, o ângulo da sua visão. Se você mudar o ângulo, a perspectiva da visão, tanto a sua mente como o seu coração devem mudar. Isso que seria o mais importante. Mudar a perspectiva, o ângulo que você vê as coisas. Fica melhor isso aí, como é que... 角度を変わるとか、そういう具体的にどの意味になると少し説明してくれませんか？正面しか見てなかったら正面の姿しか見えない。しかし斜めから見たらその人の斜めの姿が見えてくる。また反対から見たら反対の姿が見えてくる。正面からとってもきつい顔をしてるけど、横から見たらすごく優しい顔をしている姿が見えるかもしれません。Bom, ele dá um exemplo, por exemplo, se você encara uma pessoa sempre de frente, você só vê essa pessoa de uma determinada maneira. Agora, se você olhar enviesado dos lados, você começa a perceber outros aspectos, outras formas de ser dessa pessoa. Então, de repente, se você encara sempre alguém cara a cara, essa pessoa pode ter um lado assim extremamente duro. Mas se você consegue olhar uma mesma pessoa sob outras perspectivas, sob outros ângulos, essa mesma pessoa pode ter um lado mais gentil. E seria importante perceber esse tipo de coisa. やってみてください。 Tente 私も fazer それによって助かったことがあります。 Bom, eu também fui salvo várias vezes por tentar fazer isso. 心が硬くならないうちにやるんです。 Ou seja, é importante conseguir fazer isso antes do seu coração se enrijecer. ことをしたらために座禅してるんです。どうぞ。 É um pouco isso que a Andrea falou, parece que todos os pensamentos que nem eram para estar aqui estão aqui na hora do zazen e eles resolvem aparecer. E tirando às vezes que eu tenho aquele sono assim de fuga, né, de não querer enfrentar, eu vejo que à medida que eu tenho feito o zazen nesse tempo que eu estou praticando, tem sido um pouquinho menos difícil a cada vez. Um pouquinho. É isso. つまりね、自分が座禅を組む時の気持ちということは、それ自分が座禅を組めば思いが精神がこういうふうになるだろうと思って、だけど大半の場合、その逆の思い、つまり激しい思いや考えがその時にこそ訪れてしまう。それが、ね、自分がずっと苦しみ続けているところですけど、最近になってそんな困難が少しずつ克服されている感じ。少しずつ見ていて。それはやっぱり自分の姿を見つめる、自分の姿の真実が見えてきたということでしょうかね。Não será que foi porque você começou a se ver como você é? Quer dizer que está menos complicado, menos penoso, menos difícil praticar o zazen? 苦しむ自分が見えてきたら一つの段階でしょうね。Não será, por exemplo,
como é que se diz, um estágio em que você está começando a ver, a perceber o seu sofrimento. Acredito que sim. Acredito que sim. Porque o Zazen, a gente tem... Faz o Zazen, conversa com a Sensei, aí faz Zazen, aí conversa com a Sensei, aí faz a prática, faz Samu, e tudo tá junto, né? Então, acho que isso ajuda. Mas sim. そうだと信じてる。つまりね、自分が座禅を組んだり、そして一心さんと相談したり、座禅したり、一心さんと相談したり、その後サムやったり、いろいろなことをやる中で、そういうことが起こってるんじゃないかと信じてるんです。サムも座禅だよって。サムも座禅。Sim. O Samu também é Zazen. Samu também é Zazen. 皆さん方仕事一生懸命してる時も座禅の姿だよ。 Então vocês estão trabalhando duro, trabalhando sério, isso também é a forma do Zazen. それなんですよ。だから座禅を続けることが大事。座禅を続けることはね、自分自身の姿を見つけることなんです。 Ou seja, fazer o Zazen continuamente significa procurar a nossa verdadeira realidade, a forma como nós realmente somos. そうすることによって一番尊い自分を見つけられるのではないでしょうかね。 Ou seja, em função disso, talvez, né, nós consigamos encontrar o lado mais venerável, mais respeitável de nós mesmos. 私もそれを失敗しながら、それでも座禅してるから、みんなもやってください。 Bom, como eu sempre fracasso nisso, enquanto eu pratico meu Zazen, então todos vocês se esforcem. じゃあ最後、フェイコーで、どうぞ皆様合唱お願いします。 願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道を上善こと。Obrigada. Obrigado. Arigatou gozaimashita.